Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Neste final de agosto, nós temos tido uma satisfação imensa dentro do nosso universo enquanto estudante. No dia 27 é comemorado o Dia do Psicólogo. Nossa querida e competente coordenadora, a doutora Roberta Kelly, sempre faz questão de comemorar. Então, através do evento criado, onde são reunidos todos os estudantes na área da psicologia, e sempre temos um tema a ser discutido de grande importância para nós enquanto futuros profissionais na área de psicologia. E o evento desse ano, nós, através da Carol Coutinho, que também trabalha junto com a Roberta nesse sentido de dar um apoio e de trazer também novas informações, nós tivemos uns convidados muito especiais e trazendo para nós, enquanto estudantes, informações a respeito do universo maior, o universo principalmente fora desse espaço de Poços de Caldas. E nós tivemos a oportunidade, né, de trazer para vocês conhecerem a Ana Luísa, que nos falou um pouco sobre ética, e eu aproveitei a grande oportunidade de estar nesse universo que muito tem me enriquecido e me trazido um momento de grande realização enquanto pessoa, grande realização enquanto universo do envelhecimento, porque a satisfação de saber que a proximidade do fim cada dia, né, mais ali junto com a gente, mas ao mesmo tempo de estar continuando a viver. E estes motivos para viver que têm realmente me trazido muita alegria e principalmente pela possibilidade de conhecer pessoas do nível que eu tenho conhecido. E hoje eu não poderia perder a oportunidade de trazer para vocês conhecerem também o Ricardo Aboussaf. Ele vai falar um pouco da trajetória inicial da carreira, da vida dele e por que ele está aqui, de que nós vamos falar. Ricardo, é uma satisfação realmente verdadeira e muito grande quando eu encontro jovens como você, com essa trajetória. O Brasil, que até hoje as pessoas ainda tratam como terceiro mundo, e a gente vendo hoje que essa nova geração a qual você pertence e que eu tenho convivido dentro da faculdade, que está aqui para mostrar que o Brasil não é mais o Brasil de amanhã, é o Brasil que já está acontecendo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você nos mostrou nessa semana. E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Ok, olá Marília, olá a todos. Eu sou pesquisador, sou formado em psicologia, tenho mestrado em psicologia, doutorado em psicologia também, e agora estou fazendo pós-doutorado em ciências sociais, saí um pouco da psicologia, né? Mas que está ligado. Exatamente. Lá em São Paulo, mas minha trajetória, embora eu tenha uma formação acadêmica e eu entrei em 98 na faculdade, né? Então lá se vão 16 anos, a minha formação ela vai permeando, a psicologia me acompanha, no entanto, quando qualquer um me pergunta com o que eu trabalho, e quando a gente conhece as pessoas, essa é uma das primeiras perguntas que nos fazem, né? Eu digo que eu trabalho com lixo. Já é um susto da pessoa, né? Trabalha com lixo, como assim? Eu gosto de falar assim porque eu gosto de sentir o impacto das pessoas. Bom, no final da minha graduação, eu fui fazer um estágio numa cooperativa de catadores de materiais recicláveis, e em Assis, São Paulo. Eu fiz a graduação na Unesp, e de lá para cá, o pessoal desse meio diz que o bichinho da reciclagem me picou. Né? De lá para cá, então, desde 2001, trabalhando na cooperativa, são 13 anos. Nessa época, esse mundo da coleta seletiva, da reciclagem,
e das cooperativas e associações de catadores estavam apenas começando. Eu fui fazer mestrado em Florianópolis, fiquei um tempo afastado dessa área de resíduos, até que eu voltei numa cooperativa de catadores para buscar latas para fazer pinhole, que é foto em lata, fazer uma oficina de foto em lata com adolescentes de uma comunidade de Florianópolis. E eu senti aquele cheiro característico de resíduos, né? De lixo misturado com resíduo reciclável, né? E naquele dia eu senti um cheiro e esse cheiro me soou familiar, me sentiu familiar, né? Eu respirei fundo, como se estivesse sentindo o cheiro de uma flor, percebi um cheiro familiar, reconheci e voltei para essa área de trabalho. Hoje eu tenho uma outra relação com os resíduos, né? Bom, de lá para cá eu trabalhei em várias cooperativas, visitei cooperativas em inúmeros estados brasileiros. Sou psicólogo de formação, mas reconheço uma cooperativa na sua metragem do galpão, na sua logística de produção, das cooperativas de catadores. Fiz uma pesquisa acadêmica, não só sobre os catadores, mas fiz uma pesquisa acadêmica sobre a relação do lixo com a cidade e com nosso comportamento humano, com a conduta humana, né? Nessa pesquisa eu fiz um histórico sobre os modos de organização do lixo no Brasil e percebi então que o lixo é capaz de produzir conduta humana, porque nós nos relacionamos com o lixo e se antigamente a questão era de saúde, a gente tinha que colocar o lixo e fechar a lata de lixo para não trazer doenças, hoje o nosso comportamento frente ao lixo é ambiental e isso implica em toda uma mudança de condutas que nós temos. Se tornou muito maior a preocupação. Exatamente. Então, nessa minha pesquisa, a brincadeira, uma brincadeira séria, mas acho que todo trabalho a gente tem que ter um pouco de brincadeira, né? Então, a brincadeira era mostrar como o lixo pode ser produtor de conduta humana. Então, dentro desse processo, quando você, trazendo isso para a nossa cidade, de que maneira hoje a gente deve assim, ter uma visão do nosso lixo e da distribuição desse lixo, o catador, assim, resumindo em poucas palavras, até porque esse bloco já vai acabar, mas para a gente passar para os nossos telespectadores a importância desse novo olhar para esse aspecto do lixo. Essa é uma questão muito importante, porque o Brasil ele vem passando desde 2010 por várias mudanças nessa área. Então, só para recapitular, né, o Brasil tem, desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi regulamentada, ela foi aprovada em agosto e regulamentada já em dezembro. Ou seja, muito rápido, né? A regulamentação dela quase um recorde, né? O que não é muito normal de acontecer politicamente, né? Exatamente, exatamente. Mas aconteceu rápido porque tinha todo um contexto favorecendo, né? Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos traz dirime várias questões sobre a questão do resíduo, mas ultimamente a gente tem visto nos noticiários a exigência de fechamento dos lixões nos municípios. Nesse mês de agosto, fechou o prazo que tinha estabelecido de 4 anos para fechamento dos lixões. Então, agosto de 2010, agosto de 2014. E nós vimos pelos noticiários também que 50% dos municípios não cumpriram com essa meta. Falar principalmente sobre gestão de resíduos, mas também sobre gestão de resíduos recicláveis, a coleta seletiva, e com participação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Ricardo, eu vou te interromper, mas nós vamos falar a respeito das cooperativas e dos catadores no próximo bloco. Continuem conosco, que assunto é pertinente à nossa vida, à nossa saúde, principalmente a nossa preocupação com o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos. Continuem conosco e voltamos já já. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país.
une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco com a presença do Dr. Ricardo Aboussaf. Falando de lixo, mas não o lixo pequeno, não o lixo simplesmente pelo lixo, o lixo que faz parte da nossa vida. Qual é a importância da gente pensar isso em nível maior? No nível bem da formação da cidade, do desenvolvimento. Por isso você estava falando no final do primeiro bloco a respeito das cooperativas dos catadores de material reciclável. Qual é a sua experiência e que informação você pode trazer para melhorar um pouquinho os nossos caminhos na nossa cidade? Bom, o cenário das cooperativas de catadores de materiais recicláveis no Brasil é muito interessante. O Brasil, ele é organizado, os catadores brasileiros, eles são organizados no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. E esse movimento foi muito importante na contribuição dessa finalização da confecção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O movimento, as cooperativas de quase todas as cidades brasileiras, elas são vinculadas ao movimento nacional, eles têm um estado de organização bem interessante que pode levar a demanda das cooperativas e associações de catadores lá para as lideranças nacionais, para essas demandas serem reconhecidas por lei. E hoje o movimento nacional ele é conhecido mundialmente. A diretoria das lideranças do movimento nacional vai em vários países contar essa experiência, e nós já temos casos como na África do Sul, na Índia, na Bolívia, na Colômbia, na Argentina, que copiam esse modelo. Né? Então, num contexto nacional, acho que é uma questão para o brasileiro se orgulhar, principalmente. Na questão da gerência da cidade, nós temos principalmente a coleta seletiva. Acho interessante a gente falar para o pessoal de casa da coleta seletiva. A organização hoje dos materiais recicláveis na cidade implica numa responsabilidade compartilhada. Esse é um termo da política nacional, em que o morador tem sua responsabilidade de separar o material, geralmente entre lixo úmido e lixo seco, né? Ou matéria orgânica e material reciclável, né? Essa separação, apenas nesses dois tipos, é justamente porque tem uma triagem lá no galpão dos catadores ou numa central de triagem que vai fazer uma separação mais fina. Então já vai facilitado, inclusive, do tempo que eles usam para esse trabalho. Né? Exatamente. E é interessante, Marília, porque a maioria das campanhas ambientais colocam como morador fazendo um favor para o meio ambiente. Né? Separe o seu lixo para você salvar, preservar o meio ambiente. Mas o que poucos sabem é que essa é uma obrigação legal. Né? É uma obrigação do morador separar. Assim como é uma obrigação do município realizar a coleta seletiva. E, Ricardo, interrompendo, mas eu acho importante a gente passar essa informação, nos prédios, os síndicos e os zeladores, ainda na maioria não entendeu essa responsabilidade. Né? Então, há uma dificuldade da coleta dos próprios apartamentos para a entrega depois. Né? Então, é muito mais cômodo aquela coisa de misturar tudo e manda um saco para o lixão. E essa responsabilidade precisa de ser despertada com essas pessoas que assumem posições, mas que na verdade, há uma certa preguiça mental e física de realizar o seu compromisso, a sua obrigação, né? Sim, bem colocado, acho que é importantíssimo a gente frisar, porque não é uma mudança muito drástica na nossa vida, né? Tanto no prédio, o condomínio ter mais um recipiente para os materiais recicláveis, quanto na nossa casa, a gente tem na cozinha mais um recipiente, um pouco maior, porque quando você começa a separar o material, você percebe que o volume de material reciclável é muito maior do que o orgânico. É verdade. E às vezes não dá nem tempo de encher a lixeira do orgânico, você já tem que tirar, porque já está ali há alguns dias.
Então o volume é muito maior dos recicláveis. Então você ter um recipiente a mais, o prédio organizar isso de tal forma, não exige grandes revoluções. Nem tanto custo assim. Exatamente, né? exatamente. É verdade. E aí você falava então da cooperativa desse trabalho, esse objetivo. Como que você tem visto esse trabalho dos cooperados, essa estrutura nova? Certo. A gente falar de catadores de materiais recicláveis no Brasil implica em colocar a reciclagem não só no âmbito ambiental, mas no social também. Né? No começo dessa história de reciclagem no Brasil, existia dúvida se gastava mais água, energia reciclar o material e se isso compensava, né, do que comprar novos papéis, do que papel reciclável, por exemplo. E eu brincava com essa história e falava assim, olha, a gente ainda não tem certeza, hoje a gente já tem que vale a pena. A gente ainda não tem certeza do retorno ambiental, mas do retorno social, com certeza, ele é concreto. As cooperativas de catadores hoje, elas estão aí, a gente pode colocar uns 15 anos, um pouco mais, né, de organização. Inclusive uma das primeiras é de Belo Horizonte, né, que é a Asmari. Elas encontram ainda um estágio precário de infraestrutura, principalmente. Acho que de organização política deles, eles estão bem organizados. Mas a gente encontra, claro, cooperativas de catadores bem estruturadas, que funcionam muito bem, mas a grande maioria, e principalmente quando a gente sobe o Brasil para Nordeste, para Norte, para Centro-Oeste, e ainda no Sudeste e no Sul, algumas, a gente encontra uma precariedade na condição de trabalho. Né? Algo que está sendo mudado com projetos de financiamento, tanto das prefeituras, como da indústria usuária de embalagem. Né? Indústrias de higiene pessoal, de perfumaria, de alimentos, de produtos de limpeza, hoje tem que investir na coleta seletiva junto com a prefeitura e principalmente nas cooperativas de catadores. Ou seja, eles têm um compromisso de pegar de volta esse material que é usado. Eu, por exemplo, tenho uma empresa de cosmético que tem loja aqui em Poços de Caldas, que tem lá a caixinha na porta, devolva o frasco, a embalagem, o frasco do material do cosmético que você usou. Esta é uma atitude que é obrigação legal, não é porque eles são bonzinhos, não, né? Essa é uma obrigação legal. E a gente tem indústrias multinacionais que fazem esses programas de apoio às cooperativas de catadores em âmbito federal. Né? Porque que via de apoio eles fazem isso? A própria política nacional estipula que, prioritariamente, as cooperativas de catadores têm que participar desse processo de retorno da embalagem pós-consumo. Vamos usar um termo agora mais técnico, né? Então, do retorno da embalagem que a gente já usou. Então, a via de participação dessas indústrias usuárias de embalagem é justamente de financiar essa estrutura das cooperativas. Creio eu que a direção de melhoria da estrutura e de condição de trabalho das cooperativas por todo esse contexto é inevitável. Ricardo, então acho que o principal recado que a gente tem que levar para o telespectador, a gente procura estudar isso um pouco mais tecnicamente, mas o principal é a responsabilidade de uma coisa muito maior e muito mais séria que acontece na cidade, que não é só aquele papelzinho da bala, o chiclete que é jogado na rua, é a responsabilidade que nós temos de cuidar de uma coisa muito, muito maior que representa a nossa vida, a continuidade, inclusive de saúde, né? Mas nós vamos falar dessa relação saúde, da relação social do lixo com a nossa vida no próximo bloco. Continuem conosco que realmente usufruir das palavras, do conhecimento do Dr. Ricardo aqui é para nós uma riqueza fantástica. Voltamos já já. Nós falamos tanto em saúde, nós falamos em meio ambiente, nós falamos em tanta coisa e muitas vezes nós esquecemos do nosso próprio corpo, dos nossos cuidados, né? Do nosso sorriso,
Já pensou? Nossa saúde bucal está envolvido com tudo isso que nós comentamos hoje, né? É o reflexo do ambiente onde a gente vive. Daí a importância da gente ter muito cuidado. E com certeza a saúde de todo o nosso corpo, ela começa na saúde bucal. Portanto, dá uma ligadinha para o Instituto Implar, agenda a sua visita e cuida, mas cuida muito bem. Agora, se tiver entregue aos profissionais do Instituto Implar, você está tranquilo. Com certeza terá uma saúde bucal de primeira, um lindo sorriso acima de tudo. Bem, estamos voltando então no terceiro bloco e hoje nós estamos falando de uma coisa tão importante, porque todo ser humano produz lixo, né? E o que é que nós fazemos com o nosso lixo? De repente, há cerca de, 20 anos atrás, começou esse grande problema, a partir de 1970, se não me engano, né? Começa toda essa preocupação com as montanhas de lixo existentes por todos os cantos do mundo. E então, daí a importância dessa discussão e de compreender a seriedade, que ela é muito maior do que toda essa conversa que às vezes fica meio de canto de boteco, né? Então, daí a importância dessa conversa hoje, da presença do Dr. Ricardo aqui conosco. Ricardo, como que a gente pode associar esse aspecto do lixo com o social e a psicologia? Acho que a gente pode falar de dois aspectos, né? Duas esferas de intervenção. A primeira delas é na relação da conduta humana com a cidade, né? Ou do nosso comportamento, da nossa forma de se relacionar com a cidade. Imagina para o morador, a gente estava falando no bloco passado, a questão dos hábitos, né? Claro que é fácil, é simples para a gente colocar mais um recipiente na nossa casa, mas mudar um hábito já não é tão fácil. Aí é difícil, é muito difícil. Né? Mudar o hábito é uma das questões mais complicadas e que exige um trabalho, eu acho que de apoio aí da área de comunicação, da psicologia, da sociologia, da pedagogia, de várias iniciativas sobre campanhas para a coleta seletiva, por exemplo, para a gente se manter só na questão dos resíduos, né? Porque não é só você fazer uma campanha de panfleto entregando nas casas, separe o seu lixo. Você precisa fazer isso, o gestor municipal precisa fazer isso continuamente, com várias estratégias, com diferentes iniciativas. Inclusive ter a coleta também, né? Exatamente. E ter claro, você mudar o hábito, mas ter uma estrutura que comporte esse hábito, né? Que receba bem esse hábito. Porque eu já vi vários casos, o morador ele pode separar. Se a coleta seletiva falha uma vez, ele já, então não vou mais separar. Porque é um hábito em mudança. E ele pode ter uma dificuldade, né? Uma má vontade às vezes, frente a esse novo hábito. Então, é importantíssimo uma regularidade dessa coleta, uma estrutura da coleta interessante que apoie essa mudança de hábitos. Iniciativas que vão desde dos próprios panfletos, de programas na televisão que falem isso, como é o caso, de campanhas nas escolas, porque muitos dos hábitos dos pais começam pelas crianças. É mais fácil mudar o hábito de uma criança do que do próprio pai, e é mais fácil do pai mudar o seu hábito, do pai e a mãe mudarem seu hábito a partir das exigências da criança. Então a criança é um bom veículo aí de mudança de hábitos. Então, nós temos esse aspecto que a psicologia pode ajudar justamente nessa estratégia de mudança de hábitos, porque afinal de contas os psicólogos estudam os hábitos humanos. É verdade. Né? E num segundo viés de trabalho, nós temos a atuação nos grupos de catadores, nas cooperativas e associações de catadores. Esse trabalho do psicólogo nas associações, se a gente faz um resgate, o catador de materiais recicláveis, ele é muito conhecido nas ruas, né? De estar com um carrinho, de estar com uma charrete às vezes, de estar puxando um saco, de estar de bicicleta, catando material na rua. E muitas vezes em São Paulo a gente vê muito catador de rua, por exemplo, que é morador de rua também. Ou que a maioria deles não tem a escolaridade completa.
o nível de escolaridade é baixo. Então, para você mudar um hábito de trabalhar sozinho na rua e de repente você gerenciar um negócio, porque cooperativa ou associação é um negócio, e não gerenciar mandando os outros fazerem, mas gerenciar em grupo, negociando no coletivo, é outro processo de mudança de hábito que a psicologia pode ajudar, né? Como gerir um coletivo? Como negociar numa reunião as diferentes demandas da cidade e exigências da cidade com a cooperativa e também ali a diferença de cada um que possa abarcar uma discussão saudável. Porque a maioria das pessoas tem o hábito, né, de conversar, naturalmente, conviver ali no meio social, o catador ele vem de um contexto social mais fragilizado. E é um aprendizado que exige mais esforço, que exige mais dedicação e que exige um rol de acompanhamento técnico, que seria da psicologia, da assistência social, da pedagogia, além dos que a gente consideraria óbvios, da engenharia para o layout de produção, do administrativo, né? Então, trazer para o catador até o gestor comercial, porque aquele material tem que ser vendido, negociado, porque tem que gerar lucro. Exatamente. Também, né? Então, você vê um cara que ele só catava o material e vendia para um intermediário a preço muito baixo, ele se organizando, ele vai ter que ter uma apresentação da sua cooperativa para a cidade, ele vai ter que negociar com o prefeito uma parceria, ele vai negociar com o morador para entregar o seu material para ele, ele vai administrar contabilmente, financeiramente a cooperativa, ele vai negociar os valores de mercado, fazer pesquisa de mercado e negociar o seu produto, né? Além de conversar com indústrias, muitas vezes multinacionais, para fechar programas de apoio conforme dita a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É um meio bem complicado já para o pessoal formado, imagina para o catador. Não tem dúvida. Então, nós estamos vendo a importância desse trabalho, que ele não fica limitado simplesmente ou você fechar um saquinho e entregar para um catador. Você tem que respeitar em termos de um trabalho que ele passa a ter uma importância como tem uma empresa multinacional que produz aquilo que você está consumindo, porque aquele produto que hoje você está devolvendo através do catador, que vai passar a ser um produto que você vai consumir novamente, né? Ricardo, eu quero trazer isso um pouquinho mais para o nosso cotidiano. É comum, por exemplo, ainda em cidades menores e tal, parece que houve assim, um recado, mas não tem assim, uma noção da extensão, às vezes, desse trabalho. Então, é muito comum fazer enfeite de Natal com garrafa PET. Eu costumo dizer que isso é transformar lixo em lixo, né? E você acha que esse tipo de trabalho, esse tipo de transformação deve ser melhor dirigido para que as pessoas tenham uma noção de que a reciclagem ela tem um outro caminho, que a direção deve ser de uma outra forma? Sempre quando a gente fala de material reciclável, e aí a gente envolve arte ou artesanato, é uma questão bem interessante, porque eu sou um pouco exigente com a arte. Né? Acho que se for fazer algo com os resíduos, né, e que envolva habilidades artísticas, que seja pensado em fazer da melhor qualidade possível, né? Em fazer algo muito... Porque a gente vê muita atividade de artesanato feita mais preocupada, às vezes, em colocar, olha como nós estamos reutilizando a embalagem, do que uma proposta estética interessante. Eu já organizei um festival de artes que se chamava Mostra o Lixo. É uma mostra de arte sobre o lixo, mas que trazia artistas renomados, isso no interior de São Paulo, em Assis, né, que trabalhavam. E todos eles tinham uma preocupação em reutilizar o material, às vezes utilizar, né, mas que aquilo tivesse um destino posteriormente, ou que então fosse uma obra de arte. É muito importante a gente pensar nesse aspecto. Porque não adianta depois você pintar uma PET, por exemplo,
Porque a reciclagem dela vai ser mais difícil, complicado. porque ela vai ter uma tinta ali contaminando. Então esses cuidados é preciso ter na hora de se planejar, envolver arte com materiais recicláveis. Ricardo, infelizmente o tempo é curto mesmo, mas tenho certeza que você agora vai ficar um pouco mais ligado a Poços de Caldas e a gente vai ter oportunidade, a próxima vez que você estiver aqui em Poços, por favor, me procure que a gente vai continuar falando desse tema aqui no nosso programa, que é de suma importância para os nossos telespectadores e eu tenho certeza que foi útil para todos nós. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu saber, trazendo um pouco disso para a gente. Obrigado, Marília. Obrigado, pessoal. Poços de Caldas é a segunda vez que eu venho esse ano, nunca tinha vindo antes, e é uma cidade muito agradável. Com certeza eu retornarei. Pois é, e receber pessoas desse nível sempre vai cada vez nos enriquecer mais. Até a próxima semana e obrigada pela sua companhia.